Olá, meu amigo enxadrista, minha amiga enxadrista. Eu sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalt terapeuta. E aqui no canal As Soluções Criativas eu trato com vocês sobre o aspecto emocional e perceptivo do nosso jogo, para que a gente possa melhorar aí nos torneios presenciais e online que a gente disputa, certo? E hoje eu vou tratar de um tema muito interessante da Gestalt, que se chama o ajustamento criativo, e como ele pode ser útil, né, no nosso contexto aqui para que a gente vença mais partidas. Então, se você quiser se ajustar emocionalmente e sorrir para a vitória, me acompanhe depois da vinheta. Muito bem, meu amigo, minha amiga enxadrista. Cá estamos nós aqui para falar de um assunto seríssimo. O ajustamento criativo, ele é um dos principais conceitos da Gestalt terapia, que é a abordagem que eu sigo na psicologia. Para resumir ele aqui para você, de um modo simples, né, que não seja tão complicado assim de entender, seria a capacidade nossa de se atualizar diante das situações, né, mantendo-se presente e atento ao que está acontecendo aqui e agora, e posicionando-se em prontidão para responder, né, adequadamente ao que está acontecendo. Então, para que a gente tenha um ajustamento criativo e funcional, a gente precisa estar presente. Então, a gente precisa que o nosso emocional esteja nivelado, equilibrado, certo? Então, isso é algo que a gente busca aqui explicar para você como que é, como isso existe, e nos serviços aqui de consultoria que a gente oferece ao enxadrista brasileiro, a gente ajuda você a chegar num entendimento maior sobre isso, né, para poder conquistar esse estado de presença e espírito enquanto você joga os torneios, certo? Então, para chegar nesse lugar, você precisa saber um tanto sobre si, né, como você percebe, como você se emociona, né, para aí entender como que isso está acontecendo, né, num dado momento, para aí você poder se posicionar com maior tranquilidade. Porque a vida, assim como o tabuleiro de xadrez, sempre nos cobrará decisões, posições, posturas, pelas quais nós precisamos nos responsabilizar. E responsabilidade não é um fardo para a gente carregar. Responsabilidade é habilidade de responder, certo? Habilidade, entendeu? Habilidade de responder, certo? Então, para a gente não se perder na nossa proposta, vamos imaginar que diante de nós está o tabuleiro, nós somos as brancas, tá? E esta é uma partida que é a quarta rodada de um torneio suíço de 5 rodadas. Torneio de rápidas no ritmo de 10 minutos. Tá? Então, analise comigo, vamos combinar que essa quarta partida é uma partida decisiva, principalmente se nós tivermos competidores que estão com 2,5 pontos e que nós tenhamos 3 pontos. Se a gente vence, a gente atinge os 4 pontos, vencendo essa partida, mantendo uma distância para esses competidores, né? E se houver competidores com 3 pontos, assim como nós, né, esse exemplo que nós estamos criando aqui, esses competidores, se houver vencedor, vão estar lá com 4 pontos com a gente e possivelmente farão o duelo conosco. Então perceba que é uma partida importante. Nos torneios que envolvem crianças, né? Nos torneios que envolvem xadrez escolar, é muito comum ter um horário de almoço entre a terceira e a quarta rodada.
e a quarta pega a gente justamente depois da refeição, certo? Então, isso tem um impacto seguramente sobre o corpo. Tá? Depender do que você comeu, por exemplo, você pode estar num processo digestório aí mais elaborado e isso influencia certamente a sua performance mental e emocional, porque o seu corpo vai estar focado numa tarefa principal, que é fazer a digestão do alimento. Ele não pode deixar isso para trás. Né? Vamos agregar a esse nosso contexto aqui, né, que após essa partida, né, você vai precisar de algum resultado para ser o campeão, certo? Então você vai saber o que você precisa para ser campeão. Então é realmente decisivo e isso tudo, esse ambiente, essa situação externa influencia tudo que há dentro de nós. E nesse sentido, o ajustamento criativo é importante. Então a partida, imagina que a gente começou numa situação assim. Né? Vamos combinar que já temos um tema central aqui. Esse bispo age nessas diagonais aqui, né? nessa diagonal, nessas casas, e ele só não faz uma pressão maior aqui nesse ponto específico, porque existe esse peão aqui. E as brancas estão ali começando o seu jogo. Um pouquinho mais de energia em cima desse peão. Aí repare que agora nós temos duas peças exercendo força aqui. E nós temos duas peças brancas exercendo força aqui nesse peão. Certo? E aqui foi jogado esse tipo de posicionamento. Repare que o bispo veio atacar uma das peças que age sobre esse peão. Então, esse é um mecanismo muito tradicional para transformar uma posição ao nosso favor em casos em que há igualdade na quantidade de peças imprimindo forças numa determinada casa. Né? Então aqui você acaba percebendo também, né, o xadrez sobre outros pontos de vista. Né? Com esse lance aqui, nós estamos usando exatamente a mesma proposta, eliminar um dos defensores, né, uma das peças que imprimia, né, uma ação aqui nessa casa. Né? E aí repare que rapidamente criou-se uma situação aqui. Nessas horas, num momento tão decisivo de um torneio, há que se lembrar, o xadrez ainda é um jogo de estratégia, certo? Então, a nível de estratégia, domínio territorial é sempre interessante. Ó. Repara nesse cavalo. Ele é uma peça que tem essa ação aqui e que está impedindo o bispo de fazer o seu trabalho. Então aqui a preta jogou especulando, né? E conseguiu aqui criar, digamos, né, uma certa tensão, digamos, uma certa pressão com esse lance aqui, mas reparem o problema, né? Ele cria uma ameaça, né, de se chegar aqui em seguida. Né?
Porém, ele deixa atrás de si uma avenida. Qual avenida que é essa? Talvez a Sapucaí inteira. Olha o tanto de casa que tem aqui para ser explorada, né? Então, faz-se a tomada em Passã, por exemplo, aqui, ó. E aí, a gente começa a lidar criativamente com as situações, né? Por exemplo, você consideraria jogar um em Passã aqui, nessa altura do campeonato, valendo ponto e podendo garantir, né, uma boa condição para que você venha a chegar na última rodada com chances reais de ser campeão? Você faria esse Passã aqui? Escreve um comentário para que eu possa saber. O Passã é perfeitamente possível, né? Na verdade, esse peão só agiu num sentido de evitar que houvesse essa pressão nessa coluna, né? Ele não tem nenhum objetivo mirabolante. E repare que ele pode ser muito útil, porque se a dama vier a capturá-lo, a dama desgruda desse peão aqui. E esse bispo pode vir a capturá-lo e fazer uma festinha aqui, certo? E, na verdade, até não foi isso que aconteceu, mas é possível, né? Então, eliminou-se esse cavalo. E agora que entra uma situação assim, o que você achou desse rock grande? Repare que o xadrez ele é muito dinâmico. Outras escolhas, ó, talvez tivessem colocado mais pressão aqui nas pretas. Agora, com esse lance, criativamente, né, e elas criaram oportunidades para cima, né? Essa coluna, né? Já temos peões aqui protegidos e em vias de avançar. Temos essa dama que pode chegar aqui. Esse bispo, em algum momento, pode vir para cá e apontar. Então, tudo leva a crer que as pretas conseguiram se reajustar ao que a partida está colocando. Inclusive, se a branca cometer esse pecado aqui, olha só quem volta para o jogo e quem pode vir a jogar, né? E é tudo por conta desse peão aqui, né? De uma blasfêmia que ele estaria fazendo, né? Que ele estaria dizendo para o tabuleiro, né? Uma atitude um tanto audaz e de pouquíssima sabedoria, né? Então, nesse cenário, a branca tem uma forte ameaça contra si aqui, tem todo esse universo recém-descrito para você aqui chegando, e tem contra si também a questão do torneio, né? Lembre-se que o torneio diz que nós estamos na 4ª rodada e uma vitória nessa partida vai nos colocar diante de uma condição real de sermos campeões, né? E aí, o que a posição está nos dizendo? Esse peão aqui é uma chave para impedir o jogo das pretas, e esse bispo talvez seja uma chave para impedir o jogo das brancas, né? Olha só que ironia, né? Então, uma forma criativa de resolver isso, ganhou-se 2 tempos sobre a dama e tirou-se o bispo para cá. Nessa casa aqui, o bispo já me salvou de muitas coisas. E eu vejo que grandes GMs, principalmente o Wesley So, joga esse tipo de lance com alguma regularidade. Repara nessa posição, né? Eu tenho 2 peças pretas aqui. Então, se eu conseguir avançar esse peão de modo a eu poder recapturá-lo com cavalo, sem perder peças, o cavalo vai estar
realizando uma das jogadas que mais é aprazível para o enxadrista, que é o duplex com varanda do Rafael Leitão. A preta veio para cima do peão, não aguentou esse peão incomodando, né, o seu jogo. Porém, você vai ver que pode ter sido, e provavelmente, certamente foi, um erro capturá-lo, né? Porque daí esse bispo, que em tese não faz nada, já veio aqui criar uma situação, já temos outra pressão aqui, e aí eliminou-se mais uma peça. Diante de nós temos a seguinte realidade: 5 peões brancos e 4 peças, mais o rei ligeiramente bem protegido. Para as pretas, nós temos 4 peças e 5 peões. As pretas ainda estão com aquele universo ligeiramente interessante que a gente descreveu. Porém, o rei delas está sobre a tutela do bispo, né? Para não dizer outras coisas. Né? Então, a situação do rei preto, ela é periclitante. É a 4ª rodada do torneio. Tem que se jogar com bastante atenção, certo? Para não fazermos nenhuma confusão aqui e desperdiçar a chance de chegar na 5ª rodada com condições de vencer a disputa, certo? Então aqui, essa é a hora decisiva, é a hora que um ajustamento criativo é necessário. Você está em vias de atingir uma condição favorável para o seu torneio e você não pode desperdiçá-la. Vai parecer que o mundo está todo sobre a sua cabeça, vai parecer, você poderá sentir que você, de repente, nunca soube jogar xadrez, vai parecer que de repente você aprendeu ontem. É como se a gente esquecesse tudo que a gente sabe. Então, cada um sente esse momento decisivo de uma maneira, certo? Então, repare que aqui, aquilo que foi descrito antes como um cenário altamente positivo para as pretas, acaba de se tornar um cenário altamente negativo. Elas têm todas essas peças e possibilidades, mas elas não têm minimamente assim, tempo de poder usar isso, né? Então o plano, né, já que se avançou aqui, o plano foi garantir a permanência desse bispo aqui, a permanência dele aqui. Porque agora, se existir a captura, né, o rei segue cercado e a gente pega, né, o bispo aqui e mantém esse rei aí sobre forte ataque, certo? E daria, inclusive, para jogar uma jogada como essa aqui, ó, né? A qual traria grande pressão aqui, ó. Imagina uma dama aqui atacando essa peça e essa aqui, né? Então, perceba que foi colocado esse avanço aí de peão. E aí, no universo das brancas, né, se seguiu apostando nessa ideia. Quem joga com um plano tem que acreditar nesse plano. Senão fica complicado, né? Aí, agora, imagine você que você viu isso aqui sobre o tabuleiro. Essa é a hora na qual você ajusta a sua emoção e sorri para a vitória. Por isso esse título. Você precisa perceber claramente o que está acontecendo. Nós temos um alinhamento aqui. E aí, sobre essa casa, na qual, em alguns momentos, um peão branco
fez todo o serviço sujo para nós de impedir o jogo das pretas, agora há um peão preto traidor. Ele é traidor porque ele ameaça fazer essa jogada aqui. E você vai ter agora, nos próximos lances, a confirmação do porquê esse é um peão traidor. Quando você está com ajustamento criativo em dia, você não treme na base nessa hora. Você olha para isso e identifica os temas e se posiciona. Então, essa jogada aqui é uma jogada inteligente nesse contexto. Porque se o peão capturar agora aqui, ele realmente vai ser um peão traidor, por conta desse alinhamento aqui. E se ele simplesmente apenas avançar, que seria algo bem razoável, a captura dessa peça aqui vai definitivamente prender o rei num calabouço. Aí, na partida online, aconteceu isso. Aí agora eu vou deixar esse diagrama aqui por um segundo, para que você pense aí, como é que vence essa partida? Pense aí por uns segundos e reflita comigo. Você teria culhão para jogar isso aí num torneio? Na quarta rodada? Valendo a oportunidade de chegar na quinta em condições de vencer? Essa é a hora da gente estufar o peito, juntar toda a energia que ainda existir lá, independentemente do cansaço ou qualquer outra coisa que possa estar presente. E se a gente disser para si mesmo que sim, nós temos a coragem, né, e a ousadia necessárias para fazer um lance como esse, um lance vencedor, aí sim, aí a gente conquista o direito de chegar na quinta rodada em condições de vencer. O xadrez, meu amigo, minha amiga em xadrez, ele não é uma luta apenas entre as 64 casas e as nossas ideias, é uma luta de nós contra nós mesmos, a nossa sombra também, certo? Então foi jogado isso aqui e esse peão aqui. Por que isso e não outras coisas? Porque isso aqui, além de ser o suficiente, é o mais efetivo. Ó, tem alguma peça capaz de impedir essa captura? Não. Então vamos com ele, né? E se a gente vai com a dama aqui, ó, o rei foge para cá. E aí? Se ele foge para cá e a gente volta com a dama para cá, esse avanço já não existe, porque ele desprotege o bispo. Então, esse é o padrão certo, ok? Você entende o que aconteceu aqui? É importante você se ater a isso. Nos torneios, você será desafiado a se posicionar. Você precisa entender desse contexto, desse momento que é um momento decisivo de torneios. Você não precisa entendê-lo apenas tecnicamente, você tem que entendê-lo emocionalmente, certo? E para que você tenha soluções criativas nesses dois âmbitos, nós temos duas propostas principais aqui no canal. Estude xadrez pelo método 6 pilares com o mestre nacional Gerson Pérez, os links estão na descrição. E realize a consultoria aqui comigo para identificar seus padrões perceptivos, né? Como que está a sua emoção aí e o que você pode fazer para performar melhor nesse aspecto aí no seu torneio, certo? Então, eu agradeço você pela sua presença hoje aqui, por existir e por me assistir. A gente se encontra no próximo vídeo. O que dizer da vida?